Olá, desejo que você esteja bem. Professor Anderson Lopes de novo. Hoje vamos falar mais um pouco sobre a redação da prova Enseja. Hoje nós vamos já começar a tratar de assuntos mais técnicos, nomes, nomenclaturas dentro da gramática, mas não de maneira exaustiva. O que nós vamos focar é como evitar os equívocos, como evitar os erros com relação à norma padrão. E para evitar esses erros é importante, primeiro, saber o que é um sujeito, um verbo, um predicado, um objeto, entender como eles funcionam entre si, e aí você necessariamente vai melhorar a sua redação, mas sem precisar decorar esses nomes. Você vai entender a função deles dentro do texto e vai conseguir melhorar a sua redação. Beleza? Primeira coisa que eu gosto de falar em quase todas as aulas é o seguinte: língua e escrita, ou seja, fala e escrita, são muito diferentes. Essa tomada de consciência precisa acontecer. Se você tomar consciência de que fala e escrita são muito distantes uma da outra, quando você for produzir o seu próximo bilhete, você já vai adequar ele melhor na hora da produção. Por que eu digo isso? Porque 90%, 80% dos erros em redação acontecem porque a gente simplesmente traduz a nossa fala em escrita, ou a gente traduz o nosso pensamento em escrita, e aí acontecem os erros com relação à norma padrão. Aqui cabe um parêntese. Existe a norma padrão, que é um conjunto de regras, que determinam o que é certo e o que é errado, mas o que é certo e o que é errado com relação a ela, a norma. Na comunicação, a gente não, dentro dos cursos de letras, a gente não aprende que existe o certo e o errado. O que existe é uma variação linguística, uma variação de comunicação. E essa variação acaba indo para a escrita também. Então, tomada essa consciência de distância entre fala e escrita, a gente vai conseguir melhorar o nosso texto. De que maneira? Por exemplo, o que é básico você saber dentro de uma redação? Você saber as partes que compõem ela. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza, a gente vai chegar lá. Mas só que antes de compor uma introdução, o que você compõe? Você compõe um período, ou seja, um conjunto de orações. Antes de compor um período, um conjunto de orações, você compõe o quê? Você compõe uma oração. Antes de compor uma oração, você compõe uma palavra. Então o texto, o próprio nome, vamos dizer assim, a etimologia de texto é isso, É um tecido, é um emaranhado de palavras que no final dão um sentido. A redação é esse emaranhado aí de 25 a 30 linhas que vão garantir a sua certificação. Beleza? Então, o que é importante você saber dentro de um texto? Dentro, na verdade, da introdução, dentro de uma linha. Nós temos um padrão na nossa língua portuguesa. Esse padrão, ele é definido pela ordem sujeito, verbo e objeto. Ai meu Deus, eu não sei isso, é aí que eu começo a me enrolar. Tudo bem, é completamente plausível, é completamente de se entender isso, porque a gente passa vários anos na escola vendo isso, quem teve oportunidade de passar pela escola, quem não teve está ainda mais distante desses nomes. Não tem problema. Na prática, o que acontece? O sujeito é aquele que executa a ação. Você deve estar cansado de ouvir isso nas suas aulas que você viu até agora. Mas como que você vê isso no texto? Você vê isso no texto através do que é pedido. A dissertação ela é o quê? É a apresentação de um tema de maneira ampla, usando argumentos, fatos, opiniões. Ora, se você precisa apresentar um tema, você precisa que tenha alguém ali envolvido naquele tema. Você precisa ter uma ação envolvida naquele tema. Precisa ter um contexto. Então, é impossível você produzir um texto sem um sujeito. O detalhe é o que? No Enseja, tanto no Enseja quanto no Enem, eles cobram que você não foque no eu, não foque na primeira pessoa do singular, ou seja, eu acho isso, eu penso aquilo, eu reflito sobre essa questão de tal maneira. Não, você não pode usar. Você tem que usar na primeira pessoa,
você pode usar até na primeira pessoa do plural, do tipo assim, pensamos sobre isso, pensamos sobre aquilo, ou o melhor é o subjuntivo, que é sobre essa questão, faz-se necessário, né, é possível olhar para essa questão de tal maneira, ou seja, você tirar desse tom pessoal. Então, finalmente, vamos entrar agora na parte mais técnica. Então, sujeito é aquela pessoa, é aquela palavra que ela pratica a ação. Então, o que é a ação? A ação é o verbo. O verbo, em geral, ele traz o significado de uma ação. Ele traz alguma coisa que está acontecendo, ou aconteceu, ou acontecerá. Está relacionado com o tempo, tanto é que nós temos aí, né, os tempos verbais. Bom, então você já sabe o que é sujeito e já sabe o que é verbo. E o que é objeto? O objeto é aquela parte da frase que se relaciona com o verbo. Por exemplo, vamos pegar aqui uma frase como: o diretor entrou na sala de reuniões. Tá. O diretor, então, segundo o que a gente viu até aqui, é o sujeito. Porque ele é a pessoa que está cometendo a ação de... Qual é a ação? Entrar na sala. O diretor entrou na sala de reuniões. Tá. Entrou, tá aí no passado, então você sabe que você tem um sujeito, tem um verbo aí que está no passado. Esse verbo, ele pede um complemento. Por que ele pede um complemento? Porque se a gente falasse só assim, ó, o diretor entrou, sem um contexto, a pergunta que vem na sua mente é: entrou aonde? Entrou em que lugar? Em qual lugar? Por isso ele é um verbo transitivo, ou seja, ele é um verbo que pede complemento. E é aí que a gente entra na parte dos objetos. O que é um objeto direto? É aquele objeto que ele está diretamente ligado ao verbo. Por exemplo, o diretor entrou. Entrou onde? Na sala. Na sala de reunião, no caso aí do nosso exemplo. Então, na sala de reunião é o objeto direto do verbo, no caso aí, entrou. E o verbo se relaciona com o sujeito aí, no caso, o diretor. Tá compreendendo? Essa relação entre sujeito, verbo e objeto, ela precisa ser obedecida dentro da redação do enseja. Como que você obedece? Bom, primeiro é no planejamento, nós vamos ter aula somente sobre isso. Não se começa um texto sem planejar. Não dá para iniciar um texto de redação sem planejamento. E o planejamento não é uma coisa que você leva dias fazendo. Você planeja por frases, por tópicos. O que eu quero dizer na introdução, o que eu quero dizer no desenvolvimento e o que eu quero dizer na conclusão. Tudo relacionado ao tema que é trazido. Sempre bom lembrar. Todo ano vem um tema, e você deve produzir o texto conforme aquele tema. Então não precisa ficar desesperado, porque você tem vivência, você tem experiência de vida para falar sobre o tema que vai aparecer lá. Principalmente porque junto do tema vem alguns textos motivadores, ou seja, são textos que te dão algumas informações que vão te ajudar a produzir a sua redação para ser avaliada. Combinado? Então, terminando essa parte de sujeito, verbo e objeto, que é uma parte essencial para a gente dar, né, sequência nas outras aulas, você precisa entender que quando você troca essa ordem, sujeito, verbo, objeto, na fala ela acontece tranquilamente, do tipo assim: ah, pão eu vou comprar hoje. Né? Se você fala para alguém, pão eu vou comprar hoje. Você vai comprar pão? Pão eu vou comprar hoje. Na escrita não funciona pão eu vou comprar hoje. Da mesma forma, na escrita não funciona. Entrou na sala de reunião o diretor. Pelo menos não num texto dissertativo. Num texto literário, num poema, numa crônica, qualquer texto que seja artístico, tudo bem. Mas num texto que se quer informativo, não cabe a troca dessa ordem. Sujeito, verbo, objeto. Na próxima aula nós vamos começar a falar sobre predicado, o que é predicado. Vamos falar sobre, né, esses cuidados dos tipos de sujeito, porque os tipos de sujeito exigem as concordâncias nominais. Então são nomes todos aí técnicos, mas que nós vamos focar na sua aplicação. Combinado? Então, eu agradeço pela sua atenção e até a próxima aula.